Fala rapaziada, começando aqui o nosso primeiro vídeo do canal, beleza? Eu vou estar resolvendo uma questãozinha aí de ICF1, é uma questão de refração, tá? Envolve lei de Snell, marcação de raios luminosos, então é uma questãozinha muito interessante que sempre aparece na prova de C10 de ICF1, Introdução às Ciências Físicas 1. O pessoal aí de física, de engenharia, tá cursando essa matéria. Beleza? Aí a gente vai estar resolvendo essa questãozinha, é a questão número 4, tá? Ela vale 2,5 pontos, que são pontos dados, beleza? Se você souber marcar direitinho o que ele tá te pedindo ali, é uma questão muito tranquila de se resolver, tá bom? Então vamos resolver essa questão aqui, beleza? Primeiro vamos marcar o que ele tá pedindo pra gente não esquecer de nada, tá bom? Primeiro, ele dá pra gente aqui o nosso N1, que é 1, tá? Que é o ar, beleza? Nosso meio 1. O N2, que é 1,5, tá? Que é o segundo meio que ele deu aqui. E aqui a gente tem o que ele vai pedir na questão. Ó, primeira coisa que ele pede aqui, indicar normal. Beleza. Vamos indicar normal. Primeira coisa que a gente vai fazer, indicar normal. Segundo, ângulo de incidência. Então a gente vai direcionar ali um ângulo de incidência. Beleza? Raio refletido. Ângulo de reflexão. Então a gente vai direcionar o raio refletido, depois a gente vai direcionar o ângulo de reflexão, que é o mesmo ângulo de incidência, beleza? Primeira lei da óptica. Até aqui tranquilo, e depois a gente vai pegar e vai fazer o raio refratado e o ângulo de refração. Galera, até aqui não tem mistério nenhum, tá? Uma questão bem tranquila mesmo para tu agarrar esses 2,5 pontos aqui. Então vamos lá, vamos resolver essa parada da forma mais rápida aqui, que a gente tem só 2 horas e meia de prova. Então é claro que eu resolvendo a questão vou tentar fazer da forma mais didática possível, explicando como eu faria essa resolução na prova. E você lá na prova vai ter que ter um pouco mais de agilidade. O vídeo não é de agilidade, é de explicação de como eu faria as pontuações dessas forças e como eu explicitaria isso na prova, tá? De uma forma de resolução mais organizada. Beleza. Vamos desenhar aqui a letra A. Deixa eu trocar aqui. Botar pro lapisinho. Show. Show de bola. Ó, letra A. A letra não vai sair legal, como eu falei pra vocês. É a primeira vez que eu tô usando isso aqui. Então vamos desenrolar essa parada aí. Ó. Beleza. Aí aqui a gente tem o nosso... Caraca, aí, ó. Eu até esqueci a parada ali, ó, viu? Beleza, aqui a gente tem o nosso meio 1 e aqui a gente tem o nosso meio 2. Beleza? Que é o que ele fala lá no enunciado. Aí ele dá a seguinte informação pra gente, que o nosso meio 1 tem 1, o nosso índice de refração do meio 1 é 1, e o nosso índice de refração do meio 2 é 1,5, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai botar a imagem aqui igual a ele botou, ó. Tá vendo? Esse raiozinho aqui incidindo. Só que... lembrem, esse aqui não é o ângulo de incidência, tá? Então, a gente vai ver diversas maldades dessa durante a resolução dessa e das outras alternativas ali. Beleza, vamos traçar aqui? Cara, vamos traçar aqui essa reta chegando, beleza? Esse raio luminoso chegando aqui. Ó, vamos botar bem aqui? Show. E ele disse que o ângulo desse cara aqui é um ângulo de 60 graus, certo? Até aqui, tranquilaço. Como eu falei, a segunda coisa que a gente vai fazer, traçar normal. Vamos botar aqui, ó, pontilhado. Vamos botar em azul. Lá na prova não vai ter essas paradinhas, né? Vamos lá. Vou botar aqui uma reta pra gente traçar bonitinho. Ó. Traçamos a normal aqui, certo? Traçamos a normal aqui. Aí aqui, o que eu vou demarcar aqui com vocês? Esse aqui, esse cara aqui, esse sim, é o nosso ângulo de incidência, beleza? É o ângulo que o raio luminoso faz com a normal. Aí eu já vim aqui calcular esse cara, certo? Essa fórmula é a forma que eu usei para fazer a prova de pré-cálculo, esse sistema de resolução, e eu acho muito interessante, fica bem didático, bem explicativo, e chama a atenção
né, do tutor que está corrigindo a sua prova sobre a organização sua. Então, o nosso primeiro item, que foi o item que ele pediu aqui, de cálculo, que é o nosso ângulo de incidência, beleza? Então, eu escrevo aqui, ó, o que ele está pedindo? É o ângulo. Rapaziada, não vai ficar legal a letra, mas vai melhorar. Conforme for passando o tempo, vai melhorar. Beleza. Aqui a gente tem o cálculo do nosso ângulo de incidência. Como é que a gente vai calcular esse cara? Isso aqui vocês concordam comigo, que isso aqui é um ângulo reto? Não é um ângulo reto ali? Então, como é que a gente vai calcular essa parada aqui, ó? Ângulo de incidência mais 60 graus, que ele já deu ali o ângulo, vai ser igual a 90, certo? Igual a 90 graus, um ângulo reto que a gente tem ali. Fechou? Até aqui, sem mistério, tá? Então, como a gente vai calcular esse ângulo de incidência? O ângulo de incidência é igual a 90 menos 60, certo? Isso aqui vai ser igual a 30 graus. Então, a gente já tem o ângulo de incidência. Aí ficou fácil, né? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o ângulo de reflexão. O ângulo de reflexão vai ser aqui, ó. Não tem mistério. Incidiu, refletiu, vai bater aqui, ó. Barrei ali. Ó, a gente tem aqui que o nosso ângulo de reflexão. Aí a gente vai ter aqui, ó, nosso segundo item. Ângulo, aí vocês botam aí, ângulo de reflexão. Só o que é um ângulo de reflexão, rapaziada? Um ângulo de reflexão, o ângulo de reflexão ele é igual ao ângulo de incidência. Eu não vou escrever aqui, tá? Senão vai demorar muito. Então, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Então, vamos ter que um ângulo de reflexão vai ser igual a 30 graus, beleza? Aí aqui a gente indica o quê? Aqui a gente indica o raio de incidência. Aí aqui a gente indica o raio de reflexão. E agora a gente vai fazer o nosso raio de refração, tá? Explicação técnica para isso aqui. Quando a gente vem de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o nosso raio luminoso ele vai se aproximar da normal, tá? Então, esse ângulo aqui de refração, ele vai ser um ângulo menor do que o ângulo de incidência, tá? E a gente vai ver outras situações, né? Partindo do meio mais refringente para o menos refringente. E a gente vê que ele vai se afastar da normal, tá? Ele vai fazer o processo contrário. Então, vamos aqui, ó. Vamos marcar. Vamos marcar aqui, ó. O nosso ângulo de... Eu vou botar RR. Ângulo de refração, beleza? Que seria o nosso terceiro e último ponto aqui, tá? Aí o nosso ângulo de refração a gente vai utilizar a lei de Snell, tá? Que vai ser N1 vezes seno de alfa I vezes N2 vezes seno igual a N2 vezes seno de refração, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter que 1 vezes seno de 30 graus vai ser igual a N2, 1,5 vezes seno de refração. Só que o que a gente está querendo nesse cara aqui, certo? A gente quer o ângulo de refração, né? Então, vamos lá. A gente teria o seno de 30 graus sobre 1,5
é igual ao seno do ângulo de refração. Fechou? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai puxar a calculadora científica que pode ser utilizada na prova, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai calcular quanto que é o seno de 30 graus. 1/2, tá, rapaziada? Naquela, né? Naquela listinha lá que a gente tem seno, cosseno, que são os notáveis, tangente. Aí 1/2, só tô colocando aqui pra facilitar a conta, ó. 1/2 vai estar aí, ó, 0,5. Beleza? Aí a gente vai ter 0,5 sobre 1,5, certo? Sobre 1,5. A gente vai ter 0,33333. Beleza? Então, a gente tem que o seno de alfa RR, que é o nosso ângulo de refração, é igual a 0,333, certo? E como é que a gente vai calcular esse cara aqui? O parceiro respondeu ali, arco seno. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que o ângulo RR de refração é igual ao arco seno de 0,3333. Então, o nosso ângulo de refração vai ser igual a arco seno de 0,333. E aqui a gente tem o nosso ângulo 19,47. Eu vou colocar aqui 19,5 graus, tá? Arredondando. Então, a gente achou tudo que ele solicitou pra gente na letra A, beleza? Então, a letra A fica mais ou menos assim. Letra A morreu, beleza? Agora a gente vai partir para a nossa letra B, tá? Nossa letra B aqui. Vamos fazer um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Aí agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Nossa letra B é assim. Vamos desenhar ela aqui. Ó. Essa letra B, ela vai ser assim. Mais ou menos, tá? Aqui eu já vou partir com a caneta que vai ficar mais fácil. Só para desenhar mesmo. Aí aqui a gente vai ter o nosso meio 1. Caraca, aí, ó. Ficou. Opa. A gente vai ter o nosso meio 1 e o nosso meio 2. Certo? Tranquilo. Aí, o ângulo de incidência agora tá no meio 2. Certo? Aí a gente vai fazer aqui. Ó. Calma aí. Vou fazer um desenho maneirinho aqui pra vocês. Uma parada bem feita, né? Ele dá isso aqui pra gente, ó. Não o ângulo de incidência, tá, rapaziada? Me perdoa. O raio que incide forma com esse plano 100 graus, tá? Só que aí agora a gente vai traçar normal. E a gente vai ver que o ângulo de incidência não é isso, tá? Então, vamos traçar normal aqui bonitinho, ó. Tracejadinha, beleza? Aqui a gente tem a nossa normalzinha. Que quase saiu uma retinha. Ai, ai. Até aprender a mexer nisso aqui, vou suar. Rapaziada, o que ele falou? Que a gente... Esse ângulo aqui vale 100. Certo? Só que olha a jogada. Se esse ângulo aqui vale 100 e isso aqui é um ângulo reto valendo 90, quanto sobra pra cá? 10 graus. Matou. Matou, tá? Então, o nosso ângulo ali de incidência vai ser quanto? Nosso ângulo de incidência aqui. Nosso ângulo de incidência vai ser 10 graus. Beleza? Então já matou. Aí a gente vem aqui, ó, no primeiro. O ângulo de incidência é igual a 10 graus. Beleza? Rapaziada, vai ficar um pouco longo. Vocês colocam no 1.0, 2.0. Eu sei que todo mundo faz isso. Eu também faço para estudar. Então vamos lá. Aqui é a didática. A gente vai explicando,
tá? Então, vocês entenderam por que foi? Rapaziada, ele já falou, geral entendeu, tá safo. Todo mundo vai matar essa questão aqui na prova, 10 em CF, toma. Ó, 10 graus, por quê? Porque a gente tem um ângulo reto ali de 90, o que sobra, 10, esse é o nosso ângulo de incidência. Agora a gente vai partir para o nosso ângulo de refração, desculpa, tá? Não, de reflexão, tá certo. A gente vai ter um ângulo de reflexão aqui, ó. Vou desenhar assim mesmo, não vou colocar setinha não. A gente vai ter aqui o nosso ângulo de reflexão. Então, no nosso item 2, a gente vai ter aqui que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, certo? Então, o nosso ângulo de reflexão é igual a 10 graus, tá? Então, aqui a gente também já matou, beleza? Aí, agora sim, a gente vai partir para o nosso ângulo de refração, tá? Aí, aqui a gente vai desenhar ele bonitinho. Nem lembro qual que era a cor, vou botar essa daqui mesmo. Aí foi o que eu falei para vocês, tá? Quando eu passo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, a reta ela vai se distanciar da normal. Então, esse ângulo aqui, o ângulo de refração, ele vai ser maior do que o ângulo de incidência, que não foi o mesmo no caso da letra A, tá? Isso aí é só um conhecimento para vocês mesmo, técnico, porque pode cair uma questão de verdadeiro ou falso assim na prova, e vocês vão estar safo, já vai matar, acabou, beleza? Então aqui a gente vai ter o nosso ângulo de refração. Agora vamos calcular esse nosso ângulo de refração. Vou calcular aqui do ladinho. Item 3, tá? Vamos calcular o nosso ângulo de refração. Então agora vai ser N1 vezes... No caso vai ser N2, né? Mas como está incidindo aqui, eu vou fazer como se fosse esse meio, tá? Na verdade não. Vamos fazer melhor? Vamos botar aqui para não confundir a cabeça de vocês. Vamos lá. N2, que ele incidiu no meio 2, certo? Passou para o meio 1, vezes seno de 10 graus, igual a N1, certo? Passou para o ar, vezes seno de alfa RR, que é o que a gente quer descobrir, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Muito simples, muito fácil. Aqui vai ser o N2 1,5 vezes seno de 10 graus igual a 1 vezes o seno de alfa RR. Beleza? Vou botar um pouquinho aqui para baixo para ficar melhor escrito, tá? Que eu consigo escrever melhor com a tela mais baixada. Fechou? Então vamos aqui, ó. Seno de 10 graus. A gente vai puxar aqui a científica, filho. Pode usar na prova. Vamos usar aqui também. E é isso, para não ficar abrindo no computador ali, para ser mais prático, tá? Então vamos lá. Seno de 10 graus, aqui deu pra gente 0,17. Então vai ser 1,5 vezes 0,173 e assim continua a dízima, seno de alfa RR. Beleza? A gente vai ter o seno de 10 vezes 1,5, tá? Ou seja, isso aqui vai ser 0,26 igual ao seno de RR, tá? Alfa RR. Aí aqui a gente já joga aquela, filho. Ó, a gente já vem aqui, a gente fala que o alfa RR vai ser igual ao arco seno de 0,26, tá? Então vamos lá, a gente vai ter que o nosso alfa RR, vou jogar aqui, sou bobo,
15,09 graus. Então eu vou colocar aqui que nosso alfa RR é 15,1 graus, arredondando aí, beleza? Então a gente tem esse resultado aqui. Agora vamos partir para o nosso segundo item. Cada item aí ficou uns 10 minutinhos, tá? Foi o que eu falei, rapaziada. Primeira aula, tô pegando uma didática, então não vai ser algo simples, mas vou caminhar junto com vocês e vai ser um prazer aí quem tá me assistindo, que consiga aprender, que consiga desenvolver na prova. Vou ficar muito feliz em ajudar todos vocês, porque a gente sabe que não tem muitos vídeos relacionados a isso, então esse é o meu intuito de fazer esse canal, além de treinar minha didática, tá ajudando aí o pessoal do CDR, que a gente sabe que é uma luta imensa, né? Fazer uma faculdade federal semipresencial, beleza? Então vamos lá, vamos partir para o nosso C, para o nosso item C. Eu só vim aqui para pegar, ó, um raio incide nesse plano, formando um ângulo de 150 graus. Aqui é aquela maldadezinha que a gente já aprendeu na questão de cima, né? No nosso item B. Então vamos lá, para o nosso item C aqui. Vamos amassar essa brincadeira. Ó, opa. Vamos aqui, ó. Item C, tá? Vamos desenhar um retângulozinho aqui, ó. Beleza? Aí vamos fazer o mesmo esquema, ó. Caraca. O cara até pegar a manha nisso aqui, esquece, mano. Meio 1, meio 2. E agora o que eu vou fazer, rapaziada? Presta muita atenção no que eu vou fazer nessa questão aqui, tá? O ângulo, o ângulo não, o raio de incidência, ele tá aqui, ó. Vou tentar puxar ele daqui, ó. Ele tá incidindo aqui, ó. Ele tá incidindo ali. A 150 graus. Só que eu já vou marcar a normal. Sempre pega essa maldade aqui, rapaziada. Já marca a normal logo. Já marca logo a normal, por quê? Porque vocês não vão conseguir se confundir. Ó, ó a maldade aqui, ó. Deixa eu marcar mais pra cá. Ó a maldade aqui, ó. Já tracejei a minha normal. Aqui, ali eu já fui safado, ó. Só não fui o bom ali no... aqui no computador, né? De resto tá safo. Ó, ele falou que isso aqui, vocês vão concordar comigo, ele falou que isso aqui é 150 graus, certo? Só que vocês concordam comigo que isso aqui é um ângulo reto? É um ângulo de 90, porque é considerado um quadrante isso aqui, certo? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Confere? Então aqui é um ângulo de 90 graus. Como é que a gente vai fazer o nosso ângulo de incidência? O nosso ângulo de incidência vai ser 150 menos 90. Então a gente vai ter aqui, ó, nosso ângulo de incidência. Ângulo de incidência vai ser igual a 150 menos 90. Beleza? O nosso ângulo de incidência vai ser um ângulo de 60 graus. Beleza, rapaziada? Então até aí, creio que tá todo mundo tranquilo, tá? A gente já tem a nossa primeira resposta aí, beleza? Então vamos tirar isso aqui, que era só para ilustrar para vocês ali como é que fica mais ou menos esse ângulozinho aqui, tá? Lá, vou ver se eu consigo apagar aqui, cara. Putz, vai ficar meio zoado. Vamos fazer o seguinte. Vou tentar apagar aqui da melhor forma que dá, porque se eu for apagar voltando ali, não vai ficar maneiro, tá? Eu vou apagar assim, vocês me perdoem aí, que vai ficar meio zoado, mas vai dar pra entender legal, tá? Aí vamos lá. Vamos voltar à questão. Então a gente sabe que esse ângulo aqui vai ser 60 graus, tá? Então o nosso ângulo de incidência a gente já sabe ali que é 60 graus, beleza? Aqui a gente já matou.
Aqui a gente já matou, 60 graus. Safo? Agora vamos fazer o nosso ângulo de reflexão. Nosso ângulo de reflexão ele vai estar aqui, tá? A gente sabe que o nosso ângulo de reflexão é igual ao nosso ângulo de incidência. Então aqui vai estar com o ângulo de reflexão. Rapaziada, igual eu expliquei lá no primeiro, eu não vou ficar escrevendo aqui, mas sempre bota. É bom, vai gastar 30 segundos para vocês escreverem aqui ângulo de reflexão, ângulo de incidência. É bom, tá? Demonstra uma didática legal na prova, pelo menos eu faço assim. E cada um faz de um jeito, né? Mas eu creio que deva ser interessante fazer dessa forma, tá? Então, o nosso ângulo de incidência é igual ao nosso ângulo de reflexão. Então, o nosso ângulo de reflexão vai ser igual a 60 graus, tá? Traçamos a normal, o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão. É sempre bom lembrar para vocês que eu também não tracei pra gente não prolongar muito, mas ó, sempre bota aqui, ó, raio de incidência, tá? Raio de reflexão. Aí aqui a gente vai botar um raio de refração, beleza? Então sempre faz isso aí, cara. E bota o direcionamento desses raios também, para vocês não perderem ponto, tá? Que tudo é visado, é cobrado, beleza? Então esse aqui vai ser o ângulo de reflexão. Agora vamos para o ângulo de refração. Nosso ângulo de refração aqui, ó, ele vai ficar assim, tá? Foi o que eu falei para vocês. Ele parte de um meio menos refringente, o meio mais refringente para o menos refringente, ele vai se afastar do normal. Então esse ângulo ele vai ser maior que 60 graus, tá? O desenho aqui não ficou muito legal. Ó. Então esse aqui vai ser o nosso ângulo, tá? Até borrou aqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso ângulo, tá? O nosso ângulo de refração, beleza? Aí vamos para aqui para o nosso item 3. Tem 3, que vai ser o nosso ângulo de refração. Como vamos calcular ele? Lei de Snell neles, filho. Então vem aqui, ó. N1 vezes seno. Opa, falei para vocês que eu não ia fazer assim, para não bugar a mente de vocês. Então vamos lá. N2, que é o meio 2, ele está incidindo no meio 2, tá? Vezes seno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, tá? Mas a gente vai fazer tudo aqui na calculadora, porque lá pode usar a calculadora científica, e eu vou depois também gravar um vídeo de como você utilizar a calculadora científica para a prova de ICF, beleza? Eu vou fazer esse vídeo antes da prova de ICF na semana que vem. Vamos lá. N1 vezes seno do ângulo de refração que a gente quer buscar ele aqui. Vamos buscar, tá? Então o nosso N2 é igual a 1,5 vezes seno de 60 graus igual a N1, 1, tá? Que foi aqui onde ele refratou, vezes o seno do ângulo que a gente quer. Seno do ângulo refratado, beleza? Então aqui vai ficar assim, ó, 1,5 vezes seno, aqui ó, vamos puxar ela, filho. Seno de 60. Seno de 60 graus. 0,86, tá? Aí vamos aqui. 0,86 e assim sucessivamente. Beleza? 1 vai passar dividindo, vai ficar 1 vezes seno do cara que a gente quer, que é o ângulo de refração. Beleza? 1,5 vezes o seno de 60. Não sou bobo, vou puxar aqui. 1,5. A gente vai ter 1,29. Posso ter errado alguma coisa aqui? Tentando pensar aqui, rapaziada. Não tá nada de errado. Ó, maldadezinha, safado, cara. Os caras são safados.
seno de alfa RR vai ser igual a 1,26. Só que, rapaziada, sabe por que deu isso aqui? Vou explicar pra vocês agora. Demorei um pouquinho pra pensar só pra, né, que eu nunca tinha feito essa questão. Então, acabei sendo pego de surpresa aqui junto com vocês. Rapaziada, isso aqui não existe, tá? Não existe seno maior que 1, beleza? Então, isso aqui significa que esse raio ele não passou para o outro lado. Ou seja, aconteceu uma reflexão total desse raio. Beleza? Então a gente vai vir aqui na borrachinha, tá? A gente vai apagar esse cara. Cara, o CDERJ é engraçado, cara. Eles fazem um negócio com um aluno que, assim, vou te contar. Eu vou botar uma setinha aqui, tá? Ó. Ó o que aconteceu com esse ângulo aqui, ó. Ó. Caraca, eles são fogo, mané. Ó. Então, vocês vão escrever aqui. Como eu faria. Setinha. Deixa eu pensar como eu escreveria isso aqui. Na refração, eu escreveria normal, cara. Na refração, ocorreu reflexão total, tá? Aí eu já vou deixar aqui só um adendo, tá? Um bisuzinho de como calcular isso aqui. A reflexão total, o ângulo, o seno da reflexão total, o seno de L, ele vai ser calculado da seguinte forma. Pega esse bisu aí. O seno de L, que é o ângulo limite, vai ser igual ao N menor, tá? Que no caso seria o N1, sobre o N maior, que seria o N2. Então, isso aqui seria 1 dividido por 3 sobre 2, tá? Isso aqui, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre 3, beleza? Aí agora vamos calcular quanto que daria o seno disso. 2 dividido por 3 dá 0,666, tá? 0,666. Eu não sei se ele cobrou isso aqui na resolução, tá? Eu só tô fazendo para ilustrar para vocês aí mesmo. Aqui eu não vi a resolução, nunca fiz essa questão, então vamos lá. Aí vamos descobrir quem é o ângulo limite. Vamos lá, descobrir quem é o ângulo limite. Não sou bobo, vou jogar o arco seno, que a gente já aprendeu aqui pra caraca nessa aula. Então, cara, o ângulo limite dessa reflexão é 41 graus, tá? Então o nosso alfa limite é igual a 41,8 graus, beleza? Se você quiser colocar na prova isso aqui, vai ficar assim, eu colocaria para ficar uma resolução mais completa, tá? Mas quando acontece isso que aconteceu aqui nessa questão, é reflexão total, beleza? Rapaziada, essa foi a primeira aula, tá? Eu tô tentando desenrolar, tô tentando desenvolver didática, ficou bem extenso o vídeo, mas para quem quiser olhar a resolução, creio que, não sei se tem uma resolução dessa questão aqui no YouTube, mas para quem quiser dar uma olhada, tá? Compartilhar com a galera aí de física, de matemática, que tá tendo dificuldade em introduções às ciências físicas, eu tô aqui para ajudar, vocês estão aí para me ajudar, tá? Então vamos junto nessa, e eu vou sempre estar tentando postar vídeos aqui relacionados à resolução de questões e explicações de matéria, as matérias que eu me sinto seguro, e assim sucessivamente, beleza? Valeu, brigadão por ter assistido o vídeo, tamo junto, até a próxima.